Fala, meu povo! No vídeo de hoje nós estamos aqui com Felipe, depois de 5 meses aqui em Portugal. Ele vai estar respondendo os comentários do vídeo anterior dele. Se você não viu ainda, já vou deixar linkado aqui e vai dizer a experiência dele. Será que ele está gostando? Será que ele está odiando? Não sei. Então fica nesse vídeo se você também quer descobrir. Bom, gente, meu nome é Camila, esse é o canal Nova Trip Portugal e nós estamos aqui com o nosso amigo Felipe, que já está aqui em Portugal há 5 meses e hoje ele vai dar a opinião dele do que ele está achando, se era o que ele imaginava quando estava no Brasil ou não. Diz um pouquinho aí pra gente, Felipe, qual é a tua opinião? Eu tô achando muito diferente do que eu imaginava. No sentido de atendimento ao público, no sentido de como enxerga as pessoas, no sentido de liberdade de expressão, no sentido de respeito a mulheres, a homossexuais, a pessoas de outras nacionalidades. Eles têm um pouco de um pensamento um pouco mais... alguma, não todos, né, gente? Mas o que eu vi, o que eu percebi é que na sua inocência eles têm um pensamento um pouco atrasado sobre essas coisas. E com relação a trabalho, qual foi o teu trabalho nesse tempo? Qual é a tua opinião do teu trabalho? Pontos positivos e pontos negativos? Eu, graças a Deus, consegui um emprego que eu vim para Portugal procurando, né? Que é trabalhar em ótica. Eu já trabalhava em ótica como consultor ótico no Brasil e vim para Portugal para procurar mais experiência nesse ramo aqui. Uhum. E no começo eu não consegui emprego, mas não consegui nesse ramo, mas agora com certeza eu consegui nesse ramo. Eu estou trabalhando em uma ótica, em Gaia, Vila Nova de Gaia, mas eu comecei agora. Eu estava trabalhando com construção civil, trabalhei em restauração, trabalhei em construção civil, e eu vim com um pensamento de chegar aqui e aceitar o que fosse para até conseguir o que eu estava procurando mesmo, que é em ótica. Certo. E foi isso que aconteceu. Eu aceitei o que tinha. É difícil, se tu não tiver muita força de vontade, né? Porque é um trabalho mais pesado, é um trabalho mais árduo, vai exigir mais de você fisicamente. Por ser novo aqui em Portugal, muita coisa é mais dificultosa para você, então se você fica doente, é mais difícil para você ter um acesso à saúde pública ou até a particular, porque a gente tem que gastar dinheiro e tudo que o imigrante menos quer é gastar dinheiro, né? Sim, porque a ideia é poupar o máximo para guardar o dinheiro. Exatamente. Tem aqui eu senti um pouco essa dificuldade, mas se tu tiver força de vontade, foco, tem que ter foco no que tu quer mais para frente. Eu já pensei em desistir várias vezes. Se não fosse a disciplina de, não, eu vou deixar isso acontecer, vou deixar passar por essa fase vai passar até que eu consiga o que eu estou procurando. Porque pensar em desistir, já pensei várias vezes, mas em 5 meses eu pensei. Muitas vezes. Mas quem é que nunca pensou em desistir, né? Levanta a primeira mão. Levanta a mão se você nunca pensou em desistir. Se você está aqui em Portugal e nunca pensou. Mas com relação à construção civil, você falou que estava na construção civil. No Brasil você trabalhava como vendedor de ótica, é um ambiente mais limpo, sem tanto esforço físico. Como que foi no primeiro mês de trabalho essa diferença? O que tu pensou, porque tu saiu de um lugar confortável? Claro, a gente tem a pressão psicológica, né, nesse tipo de trabalho, mas a gente não tem a pressão física. E como que tu conseguiu sair desse ponto de tipo, isso não ser um problema, as pessoas não vão me julgar, que eu vim para cá e as pessoas que estão lá no Brasil, pô, mas ele saiu de um trabalho que ele tinha um trabalho bom no Brasil, por que que ele está se sujeitando a aceitar isso em Portugal? A primeira coisa é parar de pensar no que os outros vão pensar, né? Eu notei, bem no começo, acho que no primeiro mês eu falei que ia sair.
Falei pro meu irmão Marcelo, tem que cometer com você que eu ia sair, não ia ficar na obra. Mas depois eu pensei que pudesse ser puramente ego meu mesmo. Porque quando a gente fala sobre o que o outro vai pensar de mim, a gente está falando muito sobre o que eu quero que pensem de mim. Ou seja, o nosso ego, né? O nosso ego falando, assim, não, eu que estou na Europa, não quero que me vejam como limpando privada, pegando saco de cimento, arrumando ferro quando eu fazia lá, mexia com ferro. E ficava todo sujo, pegava chuva, pegava sol. E muitas vezes a gente, como posso falar, se prende muito o que os outros vão enxergar, né? Mas quando a gente fala isso, se a gente tiver a mente aberta de se abrir aquela oportunidade, de se abrir a novas possibilidades, a mente aberta de saber que é uma fase que você está passando, se não é isso que você quer, você tem que respeitar aquela fase e fazer o possível para sair daquela fase, não simplesmente desistir de tudo. Era isso que vinha na minha mente, entende? Certo. A gente tem que entender que é um processo e que a opinião dos outros não vai edificar nada pra gente no nosso futuro, no que a gente almeja, né? E é o que ele falou, às vezes por ego a gente deixa passar oportunidades. Eu acredito que mesmo com todos os problemas, né, de comparação de um trabalho com outro, eu acredito que você tenha tirado alguma coisa positiva desse trabalho. E eu sempre penso que tudo que acontece na nossa vida, a gente sempre tem que tirar alguma coisa positiva. Independente que se naquele momento pra gente tá parecendo que é o fim do mundo, mas depois de um certo tempo tu vai falar, pô, mas eu passei por aquilo e agora eu melhorei isso na minha vida, né? E com relação à restauração, né, que é trabalhar em restaurante, tu já trabalhou com isso no Brasil também? Já. Tu sentiu muita diferença do trabalho de lá pra cá? Como que foi? Senti bastante diferença também. Por quê? Bastante diferença. E foi muito bom no começo, quando eu comecei a trabalhar com restauração, enxergar essa diferença, porque na restauração eu consegui enxergar de perto como que é o tratamento deles, né? Como que é como posso falar, a recepção dos portugueses com os próximos, né? Em restaurantes, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de restaurante, sempre trabalhei muito tempo em restaurante, bares, em churrascarias, e chegando aqui, eu vi que eles dão um atendimento totalmente VIP. A estrutura é linda, todo o atendimento é muito maravilhoso, sem muitos sorrisos no rosto, mas um atendimento muito bom. Eu gostei de aprender também na restauração isso, de ver como que eles agem com o cliente. No Brasil, nos restaurantes, geralmente o atendimento não é tão bom quanto em alguns outros lugares, né? Aqui o atendimento é muito bom. Eu acho que em restaurante o atendimento aqui é melhor. Ah, eu tenho que discordar de você, porque eu sou pessimamente atendida aqui. Eu só sou bem atendida quando é brasileiro. Você é um português. Não, eu nunca fui mal atendido por portugueses. Gente, Em restaurante, não. então, deixa aqui nos comentários se você nunca foi maltratado por um português num restaurante, num snack, em qualquer lugar, porque não é possível. Ele deve estar sendo. Eu preciso frequentar os lugares que ele está frequentando. Apesar que uma vez eu entrei num restaurante com os papéis do banco para tomar um café. E assim que eu entrei, o dono olhou para minha cara e falou assim: não contratamos brasileiros aqui. Eu não sabia o que falar e fui embora. E tu falou, mas meu senhor, eu não tô pedindo emprego. Eu estava empregado já. Eu vim comer. Mas enfim, né? Bom, gente, agora a gente chegou àquele momento que a gente vai responder as perguntas de vocês, que vocês colocaram no outro vídeo dele. Se você não assistiu, eu vou deixar no link, vai ter um card aqui para você assistir, que é quando ele chegou, para você fazer a comparação se mudou ou não a percepção dele. Então, a primeira pergunta vem aqui do Brian Leventuri, 7276. A gente vou deixar aqui o print. Ele colocou assim um emoji de tipo, assustado, sem planejamento. E só com isso de dinheiro? De onde veio essa coragem, meu amigo? É que, na verdade, no outro vídeo eu não consegui explicar. Eu vim com pouco dinheiro. Mas eu tinha segurança de ter mais dinheiro no Brasil.
Então, eu não vim assim, só com pouco dinheiro e seja o que Deus quiser, né? Eu vim com uma preparação, eu vim com dinheiro, mas tinha uma preparação que, se esse dinheiro não der, eu tenho dinheiro no Brasil para resgatar. Tanto é que você me ajudou muito resgatando com isso, para trazer meu dinheiro para cá. Então, e eu precisei usar, entende? Então, não foi só com aquele dinheiro, porém, como posso falar, se eu tivesse trazido só um pouco daquele dinheiro a mais, eu não precisaria usar. Certo. Então, próxima pergunta. Nossa, meu, esse cara é muito corajoso, viu? Realmente é impressionante. Parabéns pelo vídeo, amei o formato. Essa daqui é só um elogio, não é uma pergunta. Próxima pergunta. É difícil manter um emprego aqui? Não, eu não achei. Que vai depender muito, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito se é difícil manter um emprego, mas nós temos que ver também se nós somos bons profissionais. Às vezes eu não sabia nada sobre construção civil. E eu sempre fui elogiado desde o começo, sem fazer muito, sem querer me aparecer no trabalho, porque eu fazia o que era necessário, dava o meu melhor. Então, todo tipo de trabalho que tu tem que dar seu melhor, tem que fazer a sua parte para você não ficar escutando graça e acabar respondendo e acabar saindo do emprego e se tornando esse ciclo. Muitas vezes nós temos que nos perguntar isso, né? Se nós somos bons profissionais. Às vezes o problema é você, meu amigo. Será que você está agindo corretamente com o mínimo que a empresa deseja de você? E olha que aqui eles exigem até a tua alma. Então, toma cuidado. Próxima pergunta, ele veio com a família, está trabalhando em fábrica e está perguntando sobre o arrendamento, se foi difícil você achar. No Porto, quando eu cheguei, eu fui para o Porto, centro do Porto. Não foi difícil achar um arrendamento. Foi difícil achar um arrendamento justo. São duas coisas diferentes. Você vai achar lugares para você morar, um quarto compartilhado, um quarto sozinho, dependendo do que você quer. Mas é muito difícil você achar algo lá no centro do Porto que realmente te proporciona conforto, a totalidade do conforto, e que você pague um preço justo. Agora, logo um pouco depois que eu cheguei, eu já vim morar numa cidade interior, Vale de Câmara. Aqui o arrendamento é mais em conta. Então, num T0, eu pagava o que eu pagava num quarto lá, no Porto. Entende? Quarto compartilhado, inclusive. Agora, eu já estou em outro lugar, em Gaia, porque eu estou morando, trabalhando em Gaia. Então, me mudei de volta para lá. Também não foi difícil achar. Conversei com algumas pessoas, acabei que escolhendo em um lugar que seria mais vantajoso, mais confortável para mim. Mas nunca tive esse problema. O problema é você achar algum lugar justo, dependendo de cada um. Ou seja, ele virou um cigano, né? Cada dia, cada tempo ele está em algum lugar. Desde que eu cheguei, eu me mudei 5 vezes. Ah, e lembrando, ele falou da 5 questão... meses. Ele falou aí da questão do... Primeiro, arrendamento, né? Se você não sabe o que é arrendamento, é o aluguel. Se você é novo por aqui, só para simplificar aqui o teu entendimento. Segundo ponto que ele falou, com relação ao interior. Realmente, o interior é bem mais acessível. Claro que devido aqui à globalização e o excesso da imigração que está chegando por cá, até o interior está ficando caro, meu amigo. Então, provavelmente, quando você chegar, ou se você estiver procurando um outro arrendamento, você vai ter uma dificuldade para achar aquele precinho bacana, aquele que a gente gosta de pagar, que é quase nada. Mas, enfim, só que lembrando, um ponto muito esclarecedor sobre o interior é que, se você decidir morar no interior, você precisa ter um veículo. Ah, mas por que, Camila, precisa de ter um veículo? Porque com relação aos autocarros, que são os ônibus, e metro não tem, então você precisa ter um veículo, porque senão você fica... Geralmente tem um autocarro só de manhã e outro à noite, ou seja, 2 durante o dia. E se você precisar sair nesse intervalo, como você faz se você não tem veículo? Então precisa ser bem pensado. Inclusive, o Felipe tem aqui a opinião dele de dizer disso, porque ele não tem habilitação, então ele já passou por algumas situações bem drásticas. Ele vai comentar para vocês. Lá onde eu trabalhava na obra, lá onde eu trabalhava na obra, eles mudavam às vezes de obra, né? Eu estava num lugar, daqui a pouco eu estava em outro.
Às vezes não dava pro meu irmão me levar. Mas não dava pro Marcel me levar, às vezes. E não tem como ir. Simples assim. Simplesmente não tem como ir. Aí eu teria que dar um jeito de pegar um autocarro. Aí eu tinha que ir mais cedo para ir para outro lugar, E os outros carros. Eu acho um absurdo, cara. Não importa se é cidade do interior, se tem pouca gente. Não importa, cara. É transporte público. Se alguém tiver uma super necessidade naquele lugar, naquela vilazinha, ele vai precisar de um autocarro. Se um senhor de idade não tiver não tiver condições de dirigir o carro que ele tem, ele vai precisar de um autocarro. E tem poucos demais. Como que ele vai no médico? Como que ele vai no banco? Como que ele vai para resolver os problemas? Como que ele vai para uma emergência? Um país tão desenvolvido, não tem autocarro nas vilas só porque é vila. Vamos ter que repensar isso aí. Pois é. Lembrar que não tem Bolt nem Uber. Não tem Bolt, exatamente. Não tem nem Bolt, nem Uber. E aí, como é que faz? Mas aqui tem uma coisa chamada boleia. Diz pra mim se você sabe o que significa boleia aí nos comentários. Se você Tem que já, depender dela. se você já tinha ouvido essa palavra, que é a nossa famosa carona, aquela carona amiga. Então o pessoal do interior utiliza muito isso. Porque como não tem acesso a tantos ônibus, né, que são autocarros, então tem que utilizar disso, ou então vai de Fernando, que é a pé e andando. Mas dependendo de onde você esteja, meu amigo, a caminhada é longa, então talvez não E compense. é tudo 1 hora. Tu tá no meio do mato pra ir até a farmácia, 1 hora andando. Mas veja pelo lado bom, é uma coisa de saúde, tu tá fazendo exercício. O Felipe não gostava de andar, né? Não gosta, Mas pra né? tu ir no hospital mais próximo aqui, é 3, 4 horas andando. Não. Então, tem que Mas pensar, aí né? tem que chamar a ambulância, né? E aí tem que pagar, enfim. Próxima pergunta, tem vaga aí para serralheiro? Tem bastante. A procura de serralheiro aqui é bastante, pelo que eu tenho visto. A gente vai procurando vagas de emprego para lá e para cá, vendo nos grupos, e tá precisando sempre bastante. Não sei como que funciona o pagamento para eles, né? Talvez para você trabalhar autônomo no Brasil seja muito melhor do que trabalhar para portugueses aqui. É uma Nessa boa questão. Diz aí nos comentários, você que fez essa pergunta, se você quer que a gente traga um vídeo abordando esse assunto, que a gente vai pesquisar para você e te deixar atualizado. Próxima pergunta. O que você quer dizer com senhorio? Senhorio é o dono da casa em que eu arrendo, que eu alugo, no caso. Ou seja, eu alugo a casa do senhorio. Entendeu? Próxima pergunta. Você já arranjou uma namorada por aí? Não, vida. Tô ainda. Achei algumas pretendentes, mas nada. Inclusive, vou deixar aqui o arroba dele, caso você queira. Se interessou pelo nosso amigo Felipe, que é um contato mais íntimo, um fino na ria. Vou deixar o arroba dele aqui, já chama ele e combina direitinho. Próxima pergunta. Felipe, você já está aqui, vai fazer 5 meses? Você já conseguiu guardar dinheiro? É realmente difícil guardar dinheiro? Não sobra dinheiro? Difícil não é, mas também não é fácil. Mas peraí, mas isso é referente à sua educação financeira? Então, é isso que eu vou falar. É sobre isso que eu tava falando. Sobre o meu estilo de vida, né? Sobre o meu estilo de vida, quando eu vim para Portugal, eu não quis, eu vim com o pensamento que eu não ia me privar 100% de tudo. Eu teria que, para me manter aqui, eu teria que ter um pouco de conforto. Conforto, não ia viver pão e água, né? Uhum. Como eu vejo muita gente vivendo. Só que não necessariamente eu precise economizar tanto para viver bem. Só que, por exemplo, se você viver relativamente bem aqui com o ordenado mínimo que eles pagam, você vive, você gasta todo o teu arrendamento, teu ordenado, mas você vive bem, tranquilo. Não falta dinheiro no fim do mês, tu não fica apertado. Só se você for demais mesmo. Você consegue comprar um celular com um salário que tu pega sem se apertar. E só que se você pensa em viver uma vida de loucura, de zoeira, tá saindo todo final de semana, sai 2, 3 vezes por semana,
e gasta dinheiro com coisa cara, com bebida, com mulher, aí não tem dinheiro que aguente, né? Aí são prioridades, né, meu povo? E no centro do Porto, no centro das grandes cidades, no Porto, Lisboa e em outras, é muito mais difícil você guardar por conta dos altos custos dos arrendamentos. Os quartos estão extremamente caros, então se você quiser um pouco de conforto no seu quarto, você vai gastar um pouco mais. Então você vai ter mais dificuldade de guardar mais dinheiro, então você vai ter um controle melhor sobre com o que você está gastando e o quanto você está gastando. É verdade. Agora vamos abordar outro ponto. Será que realmente tem aquela qualidade de vida que a maioria dos YouTubers falam? Os vendedores de sonho, que eu vejo vários comentários. Vocês mentem, não acontece isso. Será? Será? E aí, o que tu sentiu do poder de compra, de poder viajar? Ele já viajou conosco 2 vezes, já fomos 2 vezes para a Espanha. Inclusive, vou deixar o link também aqui dos vídeos do nosso rolê, que os nossos rolês são rolê low cost, porque somos imigrantes e, é óbvio, queremos economizar, né? Então, a gente sempre vai procurar o mais barato. O que tu sentiu disso? Em questão de alimentação, em questão de passeios, em questão de esplanadas, né, que são os barzinhos ou restaurantes que a gente já frequentou junto, e toda vez que você vai com a gente, você fica chocado com os valores. Comenta aí pro pessoal. É que no Brasil, eles têm uma filosofia, acredito eu, de quanto mais você está pagando, melhor você é ali naquele momento, né? Tu vê aqueles caras comprando a bebida mais cara, colocando em cima da mesa e se aparecendo, né? E aqui, tu pode comprar a bebida mais cara que tem no bar, ninguém vai estar nem aí, porque a bebida mais cara do bar é barato. Tipo, em bares, baladinhas, né? Porque não é caro aqui essas coisas, comparado com o nosso ordenado, né? Comparado com o nosso ordenado, é impensável você gastar 50 euros num barzinho. Para gastar 50 Sozinho. euros sozinho, tu tem que beber até cair. E eu acho que tu tem que ir num barzinho super caro, porque a gente tem o costume de ir em um bar aqui perto, em Vale de Cambra, que é relativamente com uma estrutura bem elegante, né? Sofisticada. E dá pra ver que vão pessoas de certo renome lá. Só que quando a gente vai e quando a gente paga, a gente pensa, putz, dá pra gente fazer essa mesma coisa 30 vezes no mês e a gente não gasta 100 euros. Então, realmente existe esse poder de compra. Você sentiu essa no mercado, diferença? no supermercado, tu consegue comprar muita coisa. Tu com 50 euros, 100 euros, tu carrinho vem cheio. Tem gente que insiste em dizer, que eu vejo, né, na internet, falando que tá muito caro. Realmente, deve estar mais caro do que já foi um dia. Mas eu vejo gente falando que gasta sozinho 300 euros e eu, particularmente, não consigo imaginar o que essa pessoa está comendo. De verdade, com 300 euros, nós fizemos uma compra para o mês, para nós três, para 3 pessoas, e sobrou. Então, eu não faço ideia. Tô comprando muita besteira ainda. É verdade. Então, eu não faço ideia. Eu acho que muito barato aqui. Roupa, muito barato. Em quesito poder de compra, valores de eventos, uma excursão, um passeio, não tem nada caro, é tudo barato. Teve um evento que nós fomos, compramos ostra, nós pagamos 10 euros num prato com 5 ostras, e que seria no Brasil, naquela funcionalidade, no meio do mar, comendo ostra, nós estaríamos pagando centenas de reais. Cara. Então, aqui, basicamente, o que eu quero dizer com a opinião dele, eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Aqui, o pobre consegue ter acesso a coisas que no Brasil ele não consegue ter.
No Brasil, para você ter acesso a esses tipos de passeios ou a esses tipos de alimentação, você tem que estar numa classe média, de média para alta, e ter um poder aquisitivo maior, senão você não consegue se alimentar, você não consegue sair com a sua família, você não consegue fazer um passeio de barco, porque tá tudo muito caro. Inclusive, eu fui recentemente para o Brasil, e se você quer saber os preços do Brasil atual, vou deixar também no link da descrição se você não assistir esse vídeo, para você ver que eu não tô louca, que eu não tô inventando, porque eu filmei e comprovei para vocês também. Próxima pergunta, Felipe. E você veio sozinho, né? Para cá, nós somos amigos, né? A gente tem apoio aqui de amigos. Mas como que está sendo a tua adaptação no sentido de ausência de família, né? Porque, querendo ou não, no Brasil nós temos uma rede de apoio, final de semana a gente sempre está com a nossa família, ou durante a semana tem acesso à família. Como que está sendo essa tua adaptação? A ausência da família, a ausência de crushes. É difícil, né? Também nunca pensei que seria fácil, mas quando eu vim pra cá, eu já sabia que eu ia pensar, né? O que eu ia sentir. Eu já sabia que isso ia fazer falta e sabia que eu precisava passar por essa experiência. E vim com a mente aberta. E em alguns momentos, a nossa mente tem aquele momento de fraqueza. Nosso cérebro fica querendo voltar pro confortável. E nós somos humanos, nós somos falhas. Muitas vezes eu me peguei chorando, me peguei triste, cabisbaixo, sozinho, num canto. Um abraço. Pedindo abraço do meu irmão, da minha cunhada, pedindo conselhos para saber o que achavam, né, do que eu estava sentindo, para dividir o que eu estava sentindo. Mas desde o começo, antes de vir, eu sabia que essas dificuldades iam ter. Porque quando tu fica longe de alguém que você ama muito, você fica longe da sua mãe, fica longe das suas sobrinhas, que eu tinha muito apego com as minhas sobrinhas, com meus irmãos, pelos meus amigos, você sente aquela carência. Por mais que eu tenha vocês, são minha família aqui, eu senti muito aquela carência daquelas pessoas, né? Só que o meu irmão, Marcel, uma vez me falou uma coisa que entrou na minha mente e não consegue sair. Que eu estou fazendo hoje o que se meu avô tivesse feito, eu não precisaria fazer hoje. Né? Então eu estou fazendo hoje para que os meus descendentes, ou para que outras pessoas depois de mim, consigam ter uma facilidade, uma condição de vida melhor a partir do que eu estou fazendo. Colher os frutos, né? Exatamente. Mas também estou fazendo por mim, né? Primeiramente, estou fazendo por mim. Bom, gente, se você chegou até esse momento no vídeo, eu já te agradeço. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento, vou deixar o @ do Felipe se quiser falar com ele diretamente. E deixa aqui nos comentários se você vive por cá, se você concorda com a opinião dele ou discorda. Deixa aqui nos comentários. Meu nome é Camila, esse é o nosso amigo Felipe e esse é o canal Nova Trip Portugal. Muito obrigada e fui!